Tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, eu e você, não é? Para repartir mais um momentinho da Palavra de Deus. E nós já falamos sobre tantos assuntos, né? Inclusive, um dos últimos assuntos que a gente falou foi a respeito da perseguição à igreja, não é? Logo depois que Jesus subiu aos céus e os discípulos começaram a pregar, mas a igreja enfrentou uma grande perseguição, não é? E a gente falou um pouquinho sobre a morte de Estevão, que ele testemunhou bravamente sobre Deus, sobre Jesus, o Filho de Deus, e acabou sendo sacrificado, né? Foi morto a pedradas, com o consentimento de Saulo, que era um oficial romano que perseguia os cristãos, não é? Mas o que eu acho mais maravilhoso nessa história é o poder que Deus tem de transformar vidas. Isso é maravilhoso. Nós, às vezes, não conseguimos entender como que o Espírito Santo faz uma obra tão maravilhosa dessa num coração de pedra, como é o nosso coração. Mas glória a Deus, porque nós temos a Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo que trabalha na nossa vida. E o Senhor nos oferece a oportunidade de mudar de vida e ser uma nova criatura em Cristo Jesus, não é isso? E foi exatamente o que aconteceu com Saulo, um homem que era perseguidor de cristãos e acabou se transformando num perseguido. E eu vou ler para vocês aqui no livro de Atos, no capítulo 9, no verso 1, que diz assim, logo após a morte de Estevão, né? Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Ele não media esforço, fosse o que fosse, aqueles que serviam a Jesus, seguiam a Jesus, ele queria prender e levar realmente para o cárcere. E no verso 3 diz assim: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Que coisa extraordinária! Esse homem que tinha tanto prazer em matar, em sacrificar os cristãos, teve um encontro pessoal com Jesus. E Jesus perguntou a ele: por que você está fazendo isso? Por que você está me perseguindo? Né? Como se dissesse: qual foi o mal que eu te fiz? Qual foi o mal que eu fiz às multidões? Se até hoje eu só fiz o bem, por quê? Mas nessa hora, a ficha de Saulo caiu, porque ele, no mesmo instante, perdeu a visão. E Jesus falou para ele: eu sou Jesus, aquele que você tanto persegue. E daquele instante ele não viu mais nada. Apesar de ter visto aquela luz, ele não viu mais nada. Porque agora, quando ele retornasse a ver, ele veria a verdadeira luz que está em Cristo Jesus. E foi o que aconteceu com Saulo. Aqui diz: 3 dias ele ficou sem ver. E durante esses dias, ele não comeu e não bebeu. Mas logo depois,
a gente sabe que o Senhor deu a possibilidade dele voltar a ver, não apenas com os olhos humanos, para fazer aquelas maldades que ele vinha fazendo, mas com os olhos espirituais, olhos cheios de amor, cheio de fé, cheio da graça de Jesus Cristo, que opera num coração transformado para servir ao Senhor, glorificar ao Senhor e, finalmente, aguardar a vinda do Senhor, tão prometida pelo nosso Salvador Jesus. E você? Você já teve encontro pessoal com Jesus? Você já conseguiu ver a luz de Cristo? Então, está na hora da gente despertar para a luz que vai nos levar, que vai nos guiar no caminho correto em direção à Cidade Santa, onde nós vamos morar. Porque foi isso que o Senhor disse para nós. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e receberei a vocês para mim mesmo, para quando onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Preparado para isso? Amém. Glória a Deus por isso. Deixe Deus transformar a sua vida. Deixe Jesus operar um milagre na sua vida. Porque certamente feliz você será. Não somente aqui, como em toda a eternidade. Amém? Um grande abraço para você. Beijo no seu coração. Que a graça do Senhor Jesus repouse sobre você e sobre a sua casa. E até o próximo vídeo. Tchau.